Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 23 de abril. Essa é a TV Senado, eu sou Mariana Abreu e você assiste agora ao Senado em Dia. Senado aprova Marco Civil da Internet. Texto vai para a sanção da presidente Dilma. Conheça os principais detalhes do marco que garante direitos e deveres dos usuários da rede. Subcomissão de Resíduos Sólidos debate esta manhã coleta seletiva e inclusão social. Na pauta de hoje da CCJ, o projeto que tipifica crimes cometidos durante manifestações. E o Brasil vai ganhar museu sobre escravidão e cultura afro. O Senado aprovou ontem um marco civil com direitos e deveres para o uso da internet. O texto, que já passou pela Câmara, vai à sanção presidencial. O governo tinha pressa. No mesmo dia, conseguiu aprovar o Marco Civil da Internet em 2 comissões e enviar o projeto ao plenário. A urgência era para apresentar a nova lei no evento NET Mundial, que começa nesta quarta-feira em São Paulo. É importante para cada cidadão e para cada cidadã brasileiro que o Brasil chegue amanhã e mostre que nós temos o Marco Civil da Internet. Nós temos medidas importantes que vêm sendo adotadas pelo governo. O Marco Civil tem também o apoio de 350 mil usuários da internet. Assinaturas reunidas pela Comunidade de Mobilização Online, AVAS, e entregues aos senadores governistas. Foi um projeto muito debatido na Câmara, ficou um período longo lá, foi debatido com a sociedade civil. É um projeto que nós conseguimos construir de forma harmônica e penso que ele avança muito. Mas a oposição queria mais tempo para discutir e modificar a proposta. Alguns pontos vulneráveis, como por exemplo a questão que diz respeito ao armazenamento de dados, que pode ensejar determinados abusos. E tentou adiar a votação. Eu quero um mês, só um mês, para encontrar as soluções para os problemas pontuais e entregar assim ao povo do Brasil um marco civil da internet, aí sim, muito próximo do perfeito e acabado. Mas não conseguiu. A oposição acabou votando a favor do projeto, junto com a maioria governista. A proposta foi encaminhada à sanção da presidente Dilma. E o líder do governo prometeu incluir emendas ao Marco Civil em uma medida provisória. Nós temos várias MPs tramitando no Senado da República e na Câmara dos Deputados. Teremos que encontrar uma que tenha afinidade com o tema, para que nós possamos apresentar uma emenda que seja, como disse, fruto de um grande consenso e de um grande entendimento em torno da regulamentação. A proposta do Marco Civil da Internet tem 3 pilares: liberdade de expressão, privacidade do usuário e neutralidade da rede. O repórter Tiago Tiburcio explica. O Marco Civil da Internet garante ao usuário 13 direitos, entre eles a acessibilidade, a manutenção da qualidade da conexão contratada, o sigilo das comunicações, que só pode ser quebrado por ordem judicial, a inviolabilidade da vida privada. O texto também traz deveres aos provedores de conexão, que ficam obrigados a tratar os pacotes de dados da mesma forma, a chamada neutralidade da rede. O princípio evita a cobrança diferenciada por tipo de dado acessado. Sem a neutralidade, a internet vira uma espécie de uma TV a cabo, em que você vai ter pacote premium, pacote básico e pacote simples. O Marco Civil também obriga os serviços de aplicações na internet, como sites e redes sociais, a guardarem por 6 meses dados de acesso dos usuários, como a data e a hora. Os sites também terão que tirar do ar imediatamente conteúdos de nudez após uma pessoa que aparece nas cenas solicitar. Em todos os outros casos, será necessária ordem judicial. Além disso, o provedor não será responsabilizado por conteúdos gerados por usuários. Além disso, o provedor só poderá fornecer a terceiros dados dos usuários se eles autorizarem expressamente. Nós estamos proibindo que a navegação dos internautas seja gravada, analisada e vendida para marketing dirigido sem que sequer o usuário saiba. Novamente estamos com o repórter Tiago Tiburcio, desta vez ao vivo. Ele fala agora sobre a pauta do plenário. Bom dia, Tiago.
Bom dia, Mariana. Na pauta do plenário da sessão desta quarta-feira está um projeto de lei complementar do Senado que trata sobre a criação, fusão, incorporação ou desmembramento de municípios. Este projeto determina que essas ações dependam de uma consulta prévia à população, ou seja, um plebiscito. O processo também tem que ser acompanhado por um estudo de viabilidade municipal, onde estejam descritas as estimativas de receitas, tanto próprias como de repasses, e também despesas, principalmente com funcionalismo público. Também deve constar o impacto ambiental desses novos entes da federação. Os novos municípios também terão que ter população mínima. 5.000 pessoas se estiverem localizados na região norte, 6.500 pessoas no centro-oeste, 8.500 pessoas no nordeste, e 15.000 pessoas nas regiões sul e sudeste. Em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional já havia aprovado um projeto deste tipo, mas a presidente Dilma Rousseff vetou integralmente a proposta por entender que ela criaria ônus excessivos à nação. Mariana. Obrigada, Thiago. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Assuntos Sociais vota as indicações de Simone Freire para a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de José Carlos Moutinho para diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os senadores também devem votar projetos como o que permite a emissão pela internet da carteira de trabalho. A Comissão de Assuntos Econômicos sabatina 3 indicados ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Disputam a vaga 2 consultores do Senado, Bruno Dantas e Fernando Bittencourt, além do auditor de controle externo do próprio TCU, Sérgio Mendes. Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater a capacitação de servidores públicos que atendem vítimas de violência doméstica e familiar. Depois, os senadores examinam projetos como o que prevê cotas de 20% das vagas em concursos públicos para negros. A coleta seletiva e a inclusão social são temas de audiência pública na Subcomissão de Resíduos Sólidos daqui a pouco, às 9 horas. Participam da reunião representantes do Ministério do Meio Ambiente, da Fundação Nacional da Saúde, do Compromisso Empresarial para a Reciclagem e da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece agosto desse ano como prazo final para a substituição de todos os lixões do país por aterros sanitários. Determina também que só os dejetos poderão ser encaminhados para esses aterros. Por isso, a implantação de coleta seletiva é fundamental para o bom funcionamento dos novos aterros. Dados levantados pelo Compromisso Empresarial para a Reciclagem apontam que em 2008 apenas 7% dos municípios brasileiros tinham coleta seletiva. Esse número vem aumentando. O custo da coleta seletiva, 5 vezes maior do que a coleta convencional, também pode diminuir com o emprego de técnicas mais adequadas à nossa realidade social. Hoje à tarde, 2 comissões mistas que analisam medidas provisórias devem debater os relatórios finais. A MP 636 de 2013 trata da liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária. E a MP 632 dispõe sobre a remuneração das carreiras e dos planos especiais de cargos das agências reguladoras e de outros órgãos. A pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta manhã tem 31 itens. Pode ser votada a proposta que muda as regras para a ocupação de terrenos situados às margens do litoral e de rios navegáveis, conhecidos como terrenos de marinha. Destaque também para o projeto que tipifica crimes cometidos durante manifestações. O relator senador Pedro Tax decidiu aumentar as penas para crimes já tipificados no Código Penal, caso eles tenham sido cometidos em manifestações ou concentrações de pessoas. O homicídio, por exemplo, passa a ser qualificado com reclusão de 12 a 30 anos. É considerado agravante o uso de capacete, máscara ou qualquer outro objeto que dificulte a identificação de quem cometeu o crime. O texto define dano a patrimônio público e privado cometido em manifestação. A reclusão é de 2 a 5 anos, além de multa. Outro item da pauta desta quarta-feira é a proposta de emenda à Constituição que muda as regras dos terrenos de marinha, como são chamadas as áreas situadas às margens do litoral e de rios navegáveis. O texto prevê a legalização plena para os atuais cessionários ou donatários.
No caso de terrenos residenciais, haverá perdão das dívidas. Quem ocupa um terreno de marinha, mas não tem contrato com o governo federal, terá prazo de 1 ano para pedir a regularização. O Brasil vai ganhar um museu sobre a escravidão e a cultura afro. O anúncio foi feito pela ministra Marta Suplicy. A titular do Ministério da Cultura veio ao Senado prestar contas aos parlamentares. A ministra fez um balanço da atuação do MINC em 2013 e destacou projetos que tratam a cultura como uma ferramenta de inclusão social. Agora, com a entrada também do Vale Cultura, nós vamos ampliar muito essa possibilidade para quem ganha até 5 salários mínimos. Um exemplo das ações do Ministério é o Museu Afro, que será instalado em Brasília e vai mostrar a história dos negros que trabalharam como escravos no Brasil. Avalio como muito importante a iniciativa de construir o Museu da Memória Afro-Brasileira, afrodescendente. A ministra também trouxe o presidente do Instituto Brasileiro de Museus. No Brasil, são mais de 3.000. Para Ângelo Osvaldo, o decreto que obriga proprietários de obras de arte consideradas de interesse público a informarem a localização das peças é importante. A obrigação desagrada aos colecionadores particulares. Se o Conselho decidir declarar um bem ou uma coleção musealizados ou musealizáveis como de interesse público, haverá ainda a homologação pela ministra da Cultura, pelo titular do Ministério da Cultura. Portanto, o que se deseja é a proteção, é a salvaguarda, é a memória brasileira protegida. A senadora Ana Amélia questionou a carga de impostos na importação de obras de artistas brasileiros que moram no exterior. Ela propôs que a CE apresente um projeto para desonerar essa importação. Passará a ser dever de casa da comissão elaborar, com apoio da área técnica do seu ministério, um projeto, uma proposta para o governo, para o legislativo, uma iniciativa legislativa. É bastante complicado, às vezes, essa conversa com o Ministério da Fazenda, mas é importante para o artista brasileiro, é importante para o desenvolvimento da arte no Brasil. Não tem sentido uma pintora como a Adriana Varejão não poder trazer suas obras e pagar uma fábula de imposto, ou os irmãos Campana, ou até o Romero Brito. A Comissão de Meio Ambiente debateu ontem o projeto que altera a categoria da reserva biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará. No lugar da reserva, o texto cria um parque nacional e uma área de proteção ambiental. Reservas biológicas são unidades de conservação de proteção integral, sem nenhum tipo de interferência do homem. Já os parques nacionais admitem a visitação de turistas. E as áreas de proteção ambiental podem ter moradores em seus limites. O presidente do Instituto, Chico Mendes, disse que deu parecer contrário à mudança, mas disse também que está aberto ao debate e reconheceu a necessidade de uma discussão mais ampla sobre a regularização fundiária e o papel das unidades de conservação no Pará. Segundo ele, esse debate é necessário diante do aproveitamento do potencial hidrelétrico do rio Tapajós. Que só tem um lugar que pode mudar a criação de qualquer unidade de conservação. E esse lugar é exatamente o Congresso Nacional. Mas a discussão coloca em campos opostos os defensores de estratégias de conservação mais radicais e aqueles que acreditam na exploração sustentável da floresta. Se tivesse a tendência de enfraquecer as unidades de conservação, que foi um dos pilares do combate ao desmatamento, essas situações de seca e de outros extremos vão ficar mais frequentes. Se é por conta da falta de chuva em São Paulo que vai ser retirada a população da Rebio, isso vai ser um engano muito grande. Essas duas coisas não estão ligadas. O senador Flecha Ribeiro sugeriu a adoção de um termo de ajustamento de conduta. Por esse tipo de documento, os produtores assumem, perante procuradores da República, compromissos para minimizar danos e prejuízos causados à unidade de conservação. Com o termo de ajuste de conduta, com a participação do Ministério Público, vai ser possível, lógico, dentro daquilo que ficar acertado, que essas atividades produtivas sejam proporcionadas e enquanto se discute as dimensões ou a revisão, como é o caso, dessas áreas que foram impostas pelo governo federal, como áreas de conservação.
O Senado em Dia termina aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.